Estamos começando o Contraponto Notícias. O programa de hoje está cheio de notícias porque nós estamos em ano eleitoral e não é ano eleitoral só no Brasil. Então eu estou aqui, Zé Luiz, cheia de notícias para a gente discutir aqui no programa hoje e algumas questões interessantíssimas sobre o processo eleitoral nos Estados Unidos que tem passado agora por mudanças significativas, mudanças muito importantes. Bom, mas antes de falar de sistema eleitoral, eu quero tratar também de uma eleição, mas a eleição na Venezuela, que agora tem um dado novo, que não é exatamente novo, mas é um complicador, que é a situação de saúde do Hugo Chávez. E a notícia que vai ser comentada aqui, que nós vamos discutir, é uma matéria da revista Carta Capital, onde fala Memento Mori, fazendo aqui uma menção ao que se falava nos ouvidos, né, de César, para que ele lembrasse que ele é mortal. E parece que esqueceram de falar isso para o Hugo Chávez, é isso que o que diz a notícia, nem sei exatamente se eu concordo com isso, mas enfim. A preocupação é, o chavismo resiste à falta do Chávez? Pois é, eu acho que aí tem uma questão importante. Toda a discussão a respeito da Venezuela, aqui no Brasil, é uma discussão, não só no Brasil, né? Eu acho que em boa parte do mundo ocidental. É uma discussão muito ideologizada. A gente está num momento de guerra ideológica muito acirrada, porque é um momento de crise. E as pessoas, a imprensa trabalha, eu já ouvi até algum jornalista da Globo fazer menção ao Chávez como ditador, né? Coisa que, obviamente, ele não é. Né? Foi eleito, você tem eleições regulares, as eleições da Venezuela são fiscalizadas, etc. Os noticiários americanos já fazem isso há muito tempo. Sempre se referem ao Hugo Chávez como o ditador da Venezuela. Isso é ideológico, né? Isso é mentiroso. Agora, efetivamente tem algo que merece ser discutido. Né? Por que essa opção pelo personalismo, né, no caso do governo da Venezuela? Porque ditador não é, você tem um Estado de Direito, os poderes funcionam normalmente, inclusive a Constituição da Venezuela traz 5 poderes, temos o poder de fiscalização. Se a gente acessar as informações no site da ONU e em outros sites, a gente vai ver que o número de jornais e revistas e televisões aumentaram durante os últimos 10 anos. Né? Você tem mais televisões privadas, inclusive, muitas televisões públicas, muitas TVs comunitárias. Então, esse negócio, que tem censura, não sei o que, é uma coisa muito parcial e mentirosa. Agora, tem um problema que a gente precisa discutir, que é esse personalismo, que alguns falam que isso seria uma característica da cultura ibérica, ou seria uma forte característica da cultura caribenha, né, que influencia a Venezuela, uma vez pega ali, né, América do Sul, mas Caribe também. Tá. E que logo essa liderança do Chávez é importante para os processos de transformação social que estão ocorrendo na Venezuela e que são profundos, são importantes. Né? A Venezuela aboliu o analfabetismo, universalizou a saúde, né? Mas enfrenta problemas, tem uma criminalidade muito alta. Enfim, um paraíso não é na Terra, né? As pessoas acham, a Venezuela virou um paraíso, não virou, mas a Venezuela é um inferno, também não é inferno, como qualquer outro estado tem problemas. Mas uma questão central dessa reportagem é o personalismo, né, do poder. Mas antes ainda de entrar nessa questão do personalismo, eu acho que é uma questão também importante que a Venezuela sempre é colocada como ser a favor ou contra a Venezuela. Ser a favor ou contra o Hugo Chávez, e as coisas não podem ser postas dessa forma. Sim. Eu sou a favor ou contra o Hugo Chávez. Existem uma série de dados sobre a Venezuela que mostram que ela é incontestavelmente melhor depois do governo Hugo Chávez, para os pobres, pelo menos. Os dados, inclusive, de órgãos que são acima de qualquer suspeita. Por exemplo, o PNUD. Não tem órgão acima de qualquer suspeita, Zé Luiz? Tá, é uma expressão que a gente fala, né? Mas são organismos que têm credibilidade. Com muita credibilidade, isso, professora Tatiana. Com credibilidade. Seria mais correto falar assim, que é acima de qualquer suspeita, realmente pode ser exagerado, mas é uma expressão, né? Mas o que você tem órgãos com muita credibilidade, como o PNUD, por exemplo, que mostra que a situação do desenvolvimento humano na Venezuela, no período Chávez, são os últimos 13 anos. Erradicação do analfabetismo. Mas a situação melhorou muito da população, a situação dos mais pobres melhorou muito. Né? E isso é concreto, isso é fato. Então as pessoas podem até não gostar, mas aí vão falar, mas 13 anos no poder? Ora, 13 anos no poder. Na Suíça, o sistema diretorial tem um cara lá que faz parte do governo há 32 anos. Né? O Mitterrand ficou 14 anos no poder. Aliás, o filme está passando agora, A Dama de Ferro, a Dama de conta Ferro, a história a da Thatcher ficou 11 anos no poder, o Felipe Gonçalves na Espanha ficou 14 anos, né? O Papandreou na Grécia ficou também 14 anos, o Helmut Kohl na Alemanha ficou 16 anos. E por que ninguém fala nada? Então você vê que é extremamente parcial. Agora, nós temos que discutir, sim, isso, é a questão do personalismo.
ou seja, um projeto importante de transformação social e econômica, como esse projeto que acontece na Venezuela, será que é bom, né? Será que não ou ao contrário, não seria necessário, né, que já há algum tempo a liderança do Chávez e o partido que apoia o Chávez, os deputados, enfim, isso é um projeto de muita gente. Já não teria sido necessário já criar outras lideranças, né, para além do Hugo Chávez? Porque agora, por exemplo, se o Chávez está com uma doença gravíssima, se ele vem a morrer, né, torcemos para que isso não aconteça, né, você não tem um candidato que represente o projeto de transformação da Venezuela para enfrentar o bonitinho que eles arrumaram lá da oposição. Agora, falando sobre essa questão da figura do Hugo Chávez para um possível chavismo, a falta dele acabar com esse projeto dele, eu tenho uma posição, Zé Luiz, que é de que não tem como reverter esse processo. Minha opinião sobre a Venezuela... Agora são 13 anos de governo. A mesma coisa, a mesma especulação que se fazia em relação ao Fidel Castro em Cuba. Né? A preocupação de que com a morte do Fidel, o que seria de Cuba, do regime socialista em Cuba, mas o que foi plantado, a semente que foi plantada ali durante o período de regime socialista em Cuba... isso não tem como ser apagado. Não tem como ser apagado. É o que eu penso em relação à Venezuela. Não tive ainda o privilégio de conhecer, não tive a oportunidade de conhecer a Venezuela, mas a gente tem acompanhado, até porque é o nosso papel aqui no programa que chama Contraponto, que é fazer o contraponto, e o que não falta para a gente é oportunidade de fazer contraponto, porque o que se fala sobre a Venezuela na mídia tradicional... É mentira sistemática, recorrente, né? Ideológica. É uma campanha ideológica permanente. Então, com isso, não quero dizer que nós somos a favor de tudo que o Hugo Chávez faz. Lógico que não. Mas as coisas não podem ser postas, sou a favor, sou contra. Não existe perfeição, né? E a Venezuela tem graves problemas, especialmente no campo da criminalidade altíssima em Caracas, né? Que não é o país com o maior índice de criminalidade. Aliás, só pegando o gancho aí, eu postei no meu blog algumas informações muito interessantes de jornais, inclusive o jornal É o País, que mostram, por exemplo, que hoje Honduras é o país que tem o maior índice de criminalidade urbana do mundo. A situação dos direitos humanos em Honduras é gravíssima, porque você tem um governo autoritário que prende, tortura, que some com as pessoas. Foi aquele governo golpista que afastou o Zelaya. E, entretanto, ninguém fala nada de Honduras. E quando a Dilma vai em Cuba, fala, nossa, situação dos direitos humanos em Cuba. Gente, Cuba é dos países do mundo com o menor índice de criminalidade. É o menor índice de criminalidade das Américas, junto com o Canadá. Aí não vai não vai faltar gente que diga o seguinte, não tem criminalidade porque tem muita repressão. As pessoas têm medo. Mas nos Estados Unidos, tem muita repressão e tem muita criminalidade. Exatamente. Muito controle. Então, essas coisas as coisas tinham que ser tratadas com mais seriedade. Né? Levando em consideração, hoje a gente não tem mais desculpas, as informações estão aí para quem quiser ver, né? Mas aí tem que buscar primeiro, né? Na internet ou em todo lugar tem muita mentira, muita manipulação, etc. Mas você tem em muitos lugares, muitos sites de universidades, de instituições, de órgãos internacionais que têm grande credibilidade, né? E que é onde a gente tem que buscar as informações para pelo menos a gente discutir com seriedade as questões. Não chegar e falar, na Venezuela não existe liberdade de expressão. Mas que bobagem, eu passei uma tarde vendo a TV venezuelana em Buenos Aires, que transmite os canais da Venezuela. Tinha um canal privado da Venezuela que fala o dia inteiro mal do Hugo Chávez. Isso foi ano passado. Eu falei, o que é isso? É mentira. Né? Agora, tem problemas? Tem problemas. Tem distorções autoritárias? Tem. Né? Mas a questão, eu volto, acho que a questão central, a pergunta, e você falou uma coisa muito importante, ele foi plantado sementes, e essas sementes vão florescer, vão desenvolver, e isso é algo que não vai ser apagado da história. O risco maior dessa crise pessoal do Hugo Chávez, né, na questão de saúde, é que para essa eleição a oposição se organizou melhor do que nas eleições passadas. E escolheu um único candidato. Escolheu um único candidato. Que foi construído, igual o Collor foi construído aqui no Brasil, né? Um candidato de mentira. Um boneco onde eles colocaram ali uma fala, uma roupa, um gestual, né? E o cara, qual que o discurso que esse candidato da oposição, que é um candidato da direita, né? E quando a gente fala de direita venezuelana, é uma direita tacanha, né? Ortodoxa, enfim, horrorosa, né? Mas o cara, ele foi plantado um discurso dele, que é um discurso do Lula.
né, que seria a esquerda light. Não, vamos... Ele é o governador de um Estado-membro, a Venezuela é uma federação, né, ele é o governador de um Estado-membro onde ele implantou lá o Fome Zero. Então, ele começa com uma política assistencial, fala, não, olha, né, vocês vão ter segurança social, vão ter assistência social, mas para vocês terem segurança social não precisa do Chaves. Né? Mas ele está com um discurso assim, ultramoderado, né, tipo Lula, paz e amor, que o cara está fazendo, sendo que é um cara que não tem origem na esquerda, não representa os interesses que são representados pelos partidos de esquerda. Então, é um momento muito complicado mesmo. O Chaves, depois de 13 anos de governo, ele tem ainda 55% de aprovação popular do seu governo. E tem um apego fortíssimo ao poder. Tanto que quando ele teve que se ausentar pela doença, ele não deixou um governo interino. Isso eu acho um grave problema. É um grave problema. Todas as transformações sociais importantes que têm que ser reconhecidas não podem ser perdidas por esse apego ao poder que pode gerar outros problemas. Quando você deixa um grupo muito tempo no poder, começa a ocorrer distorções, corrupções, etc. Isso não é bom. Então seria bom, você tem que ter um projeto que seja um projeto popular, né, um projeto que represente a população venezuelana, um projeto que represente um partido político, uma ideologia, um programa, uma ideia, mas que não pode ficar limitado a uma pessoa. E isso é um problema sério. Né? Se o Chaves, né, vier a morrer por causa da doença, do câncer, que é grave, ele voltou a Cuba para fazer uma outra cirurgia. Que não se sabe se é metástase ou se ele foi fazer uma cirurgia, porque é no mesmo lugar, parece. No mesmo lugar, que tinha extraído e voltou pouco tempo depois. Então, isso é muito complicado. O processo político, ele pode ganhar em contornos distintos, né? Mas, enfim, vamos ver. As eleições vão ser agora, em 2012. A gente se entusiasma quando fala aqui desses processos mais tumultuados, né, que geram uma discussão enorme, mas a gente tem outras eleições aqui para falar ainda. Estados Unidos, nós temos aqui algumas transformações muito interessantes. Como nós temos só mais 2 minutos nesse primeiro bloco, eu acho que seria interessante, Luiz, a gente explicar para o telespectador como funciona o sistema presidencial norte-americano, porque aí no segundo bloco a gente fala dessas mudanças e como elas podem repercutir no resultado eleitoral para a presidência da República nos Estados Unidos. Pois entre os diversos mitos, né, que são construídos, um desses mitos foi a democracia americana. Você fala, a democracia dos Estados Unidos é democrático desde a sua independência, 1776, desde a Constituição de 1787, né, mas depende do que se entende por democracia. Né? Naquela ocasião, só os homens brancos, proprietários, votavam. As mulheres só vão ter direitos iguais nos Estados Unidos em 1972, os negros só vão ter direitos iguais em 1964. Então é todo um processo onde aos poucos as pessoas vão sendo incluídas, né? Mas é uma democracia muito sob controle, uma democracia entre aspas. O sistema presidencial norte-americano, até hoje, a eleição de presidente da República é uma eleição indireta, sendo que o candidato mais votado pela população pode não ser o candidato escolhido pelo colégio eleitoral, como aconteceu, por exemplo, na primeira eleição do Bush, onde o Al Gore, o candidato democrata, venceu a eleição popular com mais votos em todos os Estados Unidos, mas perdeu a eleição no colégio eleitoral. Então, aí a gente tendo um pouquinho mais de tempo no segundo bloco, eu posso explicar um pouco de forma bem sucinta, mas como é que funciona esse sistema do colégio eleitoral. Mas, enfim, uma coisa que é importante também, olha só, os Estados Unidos entre os sistemas presidenciais, os Estados Unidos inventou o sistema presidencial. E a partir daí, da Constituição de 1787, os outros estados americanos, a grande maioria dos estados americanos, adotaram variações do sistema presidencial. Mas hoje, em toda a América Latina, há eleição direta para presidente da República. Né? Em toda a América, onde há o sistema presidencial, o Canadá é parlamentar, há eleição direta para presidente da República, exceto nos Estados Unidos, onde não é o povo diretamente que escolhe o seu presidente, mas um colégio eleitoral. Segundo eles, implicaria numa discussão, numa alteração, numa mudança constitucional. Isso. Mas nós vamos deixar realmente isso aqui para o segundo bloco, a gente volta falando sobre o sistema eleitoral norte-americano. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando.
E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Estamos de volta com o Contraponto Notícias no programa dessa semana, falando sobre as eleições na Venezuela. Nós falamos aqui no primeiro bloco e vamos falar de algumas alterações no sistema eleitoral norte-americano que repercutem nas eleições presidenciais para o próximo mandato. E é sobre isso que eu queria falar aqui, Zé Luiz, que já discutimos bastante. No início do programa, eu anunciei aqui muitas notícias sobre as eleições, mas nós aqui ficamos falando sobre o processo eleitoral na Venezuela, por causa do personalismo, que é um tema que daria aqui uns 2 ou 3 programas para a gente discutir. Nós temos muitas experiências personalistas no poder e que têm repercussões das mais importantes. Mas eu quero aqui retomar a questão do sistema eleitoral norte-americano, que, como o professor Zé Luiz falava aqui no primeiro bloco, é o único país ainda presidencial nas Américas que tem eleições indiretas para presidente. Há uma diferença muito grande entre a vontade popular, que é expressa por meio do voto, resultar no seu presidente, e essa vontade ainda ser intermediada por um colégio eleitoral, que pode muitas vezes contrariar a própria vontade popular. Como nós já tivemos nos Estados Unidos, um presidente eleito pelo colegiado eleitoral que não correspondia ao presidente escolhido no voto popular. Explica isso melhor para os nossos telespectadores, Luiz. Pois é, o sistema norte-americano, em brevíssimas palavras, ele tem diversos partidos políticos, mas só 2 partidos políticos se revezam no poder, né, os democratas e republicanos. E isso decorre do sistema eleitoral que eles adotaram, que favorece os partidos mais ricos e que estão organizados em todos os distritos eleitorais, que é o sistema distrital. Isso a gente pode discutir em outro momento, não é o caso aqui da gente explicar o sistema distrital, mas o sistema distrital gera graves distorções. Em geral, então, a campanha eleitoral e todas as doações de recursos, né, bilionários, vão para esses 2 partidos políticos, portanto, são os 2 partidos que têm chance e que elegem os deputados, os senadores, os governadores e o presidente da República. Então, só aí você já limitou o universo de escolha do cidadão norte-americano a 2 partidos, sendo que os 2 partidos defendem essencialmente o mesmo sistema econômico, com algumas variações, especialmente no campo da moral, os costumes, alguns detalhes da forma, né, de fazer uma política interna, mas essencialmente a mesma coisa. Talvez na questão bélica, né, na política externa. Mas no final, a gente costuma brincar que os democratas soltam bomba rindo, né, e os republicanos soltam bomba com raiva. Muda só o estilo, mas a política externa é agressiva da mesma forma. Né? Você vê que o Obama prometeu e está lá Guantánamo, a mesma coisa. Agora tirou-os na guerra do Iraque, mas já está ameaçando uma nova guerra contra o Irã. Enfim, isso, na verdade, o grau de decisão do presidente da República é muito pequeno, dentro de uma máquina gigantesca, que é a máquina de poder norte-americana, que envolve muita grana, muito poder, muitas armas, que nós vamos falar disso depois. Isso depois. Vamos deixar aqui, vamos primeiro tratar então, do voto. Resumindo, a esse universo de 2 partidos que alguns teóricos norte-americanos, inclusive, mencionam que o sistema norte-americano seria um sistema unipartidário de fato. Ou seja, embora tenha vários partidos políticos, 2 partidos políticos que defendem essencialmente a mesma ideologia, o mesmo sistema econômico, se revezam no poder, né, competindo para ver quem faz melhor o mesmo programa. Bom, isso posto, né, o sistema eleitoral, que foi criado pela Constituição de 1787, vai funcionar da seguinte maneira. Em cada estado, membro dos 50 estados, em cada estado vai ser realizada uma eleição popular para escolher os delegados que aquele estado tem para participar da eleição do presidente da República. Para integrar o colégio eleitoral. Para integrar o colégio eleitoral, que é quem vai escolher o presidente da República. Por exemplo, a Flórida tem 48 eleitores. E o número de eleitores por estado é o número correspondente ao número de senadores, sempre 2, são 2 senadores por estado, aqui no Brasil são 3 senadores por estado, lá 2, e mais o número de deputados, que é mais ou menos proporcional à população. Então, por exemplo, a Alasca tem 1 deputado, a Alasca só tem urso branco e petróleo, né? Tem 1 deputado federal e 2 senadores. Então, tem 3 delegados.
A Flórida, né? 46 deputados federais, 2 senadores, dá 48 delegados. E aí vai, cada estado tem um número de delegados. O que acontece na maior parte dos estados é que aquele candidato que vence a eleição popular no estado membro, ele tem direito a escolher todos os delegados daquele estado. Então vamos supor que na Flórida, por exemplo, o candidato democrata venceu a eleição, ou o republicano venceu a eleição, tanto faz, né, por uma margem de voto popular muito pequena. Mas sendo pequeno, ou sendo grande, ele tem direito a escolher todos os 48 delegados da Flórida. E é isso que gera gravíssimas distorções, que mais de uma vez, né, você mencionou o caso do Bush, mas em várias outras vezes, o candidato que venceu a eleição popular nos Estados Unidos perdeu a eleição no colégio eleitoral. Sendo que você pode acrescentar ainda um dado grave: o voto no colégio eleitoral é secreto. Então já aconteceram alguns casos, por exemplo, na eleição do Kennedy versus Nixon, onde alguns delegados do Partido Democrata, no momento de votar, votaram no Partido Republicano. Aí o telespectador pode imaginar, eles não fizeram um filme sobre isso ainda, mas a gente só pode imaginar, porque a gente não sabe desses bastidores, porque são poucas pessoas, é menos de 1000 eleitores, né, que vão escolher o homem, um cara muito poderoso, que é o presidente dos Estados Unidos, né, o cara que sempre foi democrata, que foi escolhido pelo Partido Democrata para votar no presidente do Partido Democrata, como delegado do partido, na hora de votar, resolve votar republicano. A gente pode acreditar, por exemplo, que o Nixon, né, ligou para o cara e falou: né, teve uma conversa com ele, convenceu, né, na última hora de que ele votasse, né, no Nixon, porque o Nixon seria o melhor candidato. Enfim, é um sistema muito complicado, mas o que mostra essa democracia, entre aspas, extremamente sob controle. Ou seja, existe um sistema de filtros que impede que qualquer pessoa estranha ao poder chegue ao poder nos Estados Unidos. Não vai chegar. Tem que lembrar o telespectador que o Zé Luiz é uma pessoa irônica. Então eu já falei para ele trazer uma plaquinha assim, ó, ironia, porque aí o sujeito chega lá na televisão, ligou a televisão agora e fala, e ouve só um pedacinho dessa sua conversa, né, Zé Luiz? Vai achar que você está acreditando mesmo que o presidente Nixon teria ligado, explicado o plano de governo dele, convencido. Mas não é possível que alguém acredite nisso, né? Pelo amor de Deus. Você acredita em tanta coisa, Zé Luiz, até, por exemplo, no sistema de financiamento privado de campanha nos Estados Unidos como sendo uma democracia. Né? Acredita-se, por exemplo, que permitir as doações ilimitadas seja uma questão de liberdade de expressão. Mas vamos deixar isso, peraí, vamos voltar aqui para o voto direto, que é a discussão central, ainda aqui nesse momento, o fato de que o presidente americano é escolhido pelo voto indireto. E é claro que isso desagrada alguns grupos, algumas pessoas que não acham que esse seja a forma mais correta. O problema de alterar esse sistema é que isso implicaria numa mudança na Constituição e que para eles é um grande obstáculo, né? Há um apego muito forte a essa... o mito da Constituição. O mito da Constituição, que permanece até hoje, lá de 1787, mas enfim... A Constituição determina que cada Estado-membro organize a forma de mandar os seus delegados. Exatamente nessa brecha que um movimento começou a convencer ou a ganhar adeptos nos estados, de modo a que os estados adotem a indicação de acordo com o resultado eleitoral nacional e não do estado. O que mudaria com isso? Se o estado tem 40 delegados no colégio eleitoral, ele enviaria os 40 delegados não do partido que ganhou no estado, mas daquele que foi eleito nacionalmente. Isso. Então, é uma forma, na verdade, de superar o obstáculo o intermediário, que é o colégio eleitoral, e fazer prevalecer no resultado eleitoral aquela que foi a vontade popular expressa nas urnas. Né? Hoje já tem alguns estados que adotam um sistema proporcional. Então, ele não manda todos os delegados do candidato que ganhou no seu estado. Ele manda proporcionalmente o número de delegados de acordo com os votos obtidos no seu estado. Agora, a nova proposta é de que haja mais adesões, né, para que os estados mandem todos os delegados daquele que ganhou nacionalmente. E aí, na verdade, o colégio eleitoral seria um colégio para ratificar o resultado das urnas. Parece uma tentativa de tornar mais democrático. Né, e superar o problema. Tem movimentos muito minoritários, né, porque esse debate político, o debate de questionamento da sociedade,
do sistema político, do sistema econômico, é um debate encoberto nos Estados Unidos. Ele ocorre, mas ele não ganha a grande mídia. Então, ele não ganha o grande público, né? Então, é um sistema muito controlado, muito fechado. O que me assusta é o que não é encoberto, mas é visto como algo... não dá para entender, é realmente Disneylândia, a decisão, né? Essa questão aqui, né? Exatamente, que a gente vai tratar agora, essa aqui está numa matéria da revista Fórum e diz o seguinte: democracia à venda nos Estados Unidos a chamada da matéria, é o título da matéria. Bom, essa matéria aqui trata do financiamento privado de campanha nas eleições norte-americanas. E mostra como o sistema norte-americano já vem burlando essa tentativa de controle. Na verdade, tem um controle formal das contribuições para os candidatos e para os partidos. Porque já existem meios de tornar essas contribuições ilimitadas. Só que agora a Suprema Corte norte-americana reconheceu, por uma maioria, né, são 9 juízes da Suprema Corte, foi uma decisão de 5-4, então a gente vê que não tem exatamente um convencimento da Suprema Corte, mas que permite agora, de forma não só formal... Não, é ilimitado, ou seja, as empresas podem doar dinheiro à vontade para fazer campanha contra algum candidato a presidente. É oficial, era essa palavra que eu queria lembrar. Agora é oficial. Agora não precisa mais limite, fazer de conta. Exatamente. Né? E argumento da Suprema Corte americana é que isso é liberdade de expressão. E comparam a empresa, isso não é novidade, já vem em outras decisões já do século XIX, né, que compara a empresa a uma pessoa natural. Né? Então a empresa também tem os direitos individuais que uma pessoa natural, uma pessoa física tem. Né? E ela pode doar dinheiro, sendo que na legislação norte-americana, o doador individual, privado, ele tem um limite, ele pode doar aí até um limite em torno total de $40 mil, um pouco mais, acho $43 mil por aí, né? Sendo que a doação para cada candidato vai ser num limite até de $2.500. O valor é em torno disso, tá certo? $2.500, o valor individual no limite total de $46 mil. $46 mil, isso. Então, tem um limite. Agora, para burlar esse limite individual, as empresas podem doar para as PACs. Né? O que seriam? São comitês de ação política. Né? Não é o nosso PAC. Não tem nada a ver com o PAC do governo Lula, governo Dilma. Os comitês de ação política, né, eles podem receber doações de empresas privadas e agora são ilimitadas. E, além disso, ainda tem uma outra brecha do Código Eleitoral norte-americano. Do Código Tributário. Do Código Tributário. Os chamados 527. É o artigo 527 do Código Tributário norte-americano. E aí essas organizações são chamadas de 527. Você pode criar uma organização que, desde que não seja vinculada à campanha do candidato, né, a doação de grana é ilimitada e você pode falar mal do outro candidato. Não, na verdade é o seguinte, o que há de mais cômico nessa estrutura é que esses comitês não podem fazer propaganda de um candidato. Então, eles são institucionalizados fazendo ataques ao adversário do seu candidato. Eles podem fazer ataque ao adversário. E aí, se eles não fizerem, se não integrarem a propaganda do seu candidato, né, ou o comitê eleitoral dele, etc., a doação que eles podem receber é ilimitada para atacar o outro candidato. Sem precisar prestar contas. Sem precisar prestar contas. Bom, a gente já discute isso aqui no Brasil, né, na nossa reforma eleitoral, enfim, os prejuízos de um sistema de financiamento privado de campanha. O financiamento privado é desastroso. Nós precisamos aqui no Brasil de um financiamento público de campanha com limite e controle, né, limite que a gente não está votando para escolher o melhor coisa de propaganda, o melhor escritório de propaganda, mas escolher a melhor proposta. Mas as pessoas ficam preocupadas, pensando assim, nossa, mas nós vamos pagar a eleição do nosso bolso, vai sair do bolso do contribuinte? Nós pagamos muito mais caro, porque quem financia essas eleições vai cobrar e vai cobrar caro dos seus candidatos que representam os seus interesses. E esse dinheiro não vai sair do bolso deles, vai sair também de nós, contribuintes. Bom, o Contraponto Notícias dessa semana fica por aqui. E a gente volta na semana que vem fazendo mais contraponto àquilo que a imprensa tradicional fica tentando aí convencer a gente de que as coisas são assim tão simples como parecem. Então, na semana que vem a gente está de volta.